Ora, muito boa noite a todos os ouvintes da Rádio Lafões. Cá estamos para para retomarmos a rúbrica do ano passado sobre as camadas jovens da Associação de Futebol de Viseu. Em primeiro lugar, agradecer mais uma vez o convite que me foi dirigido pela Rádio Lafões e particularizar na pessoa do Jorge Lima esse convite de continuar então com esta rúbrica para a presente época. A primeira mensagem que queria deixar é para os diversos conselhos do nosso distrito que continuam e bem a apostar no melhoramento de infraestruturas que proporcionem melhores condições de prática desta modalidade no nosso distrito. É de salutar, nomeadamente, o investimento feito em Ferreira Daves e em Penalva de Castelo, que vieram com a instalação de relevados sintéticos trazer então melhores infraestruturas para que os jovens do nosso distrito e deste desporto que tanto gostamos possam então desenvolver melhor as suas capacidades e era então a primeira nota que gostava de deixar na presente época desportiva. Uma época que já teve o seu início em alguns escalões da Associação de Futebol de Viseu, nomeadamente os juvenis, os iniciados, os sub-12 e os sub-10, faltando então para ficar tudo iniciado que arranca o campeonato de júniores, o campeonato de sub-13 e o campeonato de sub-11, que tem o seu início previsto para o próximo fim de semana. Mas pegando já na matéria que temos relativamente aos campeonatos já iniciados, um primeiro olhar sobre aquilo que se passou então nestas primeiras jornadas. No campeonato de juvenis iniciou-se então este fim de semana mais uma época desportiva, a época 2013-2014. É complicado no fim desta primeira jornada estar já a apontar nomes e possíveis candidatos, mas já temos aqui um vário leque de equipas que conseguiu obter vitórias por números até esclarecedores, casos do Craques de Lamego, do Drizes, do Oliveira de Frades, que no seu reduto venceram os seus adversários deste fim de semana e arrancaram então com o pé direito para esta época desportiva. E fazendo um pouco o paralelismo com aquilo que foram os últimos campeonatos do escalão, então podemos aqui observar que se calhar as equipas potencialmente mais fortes poderão estar no Drizes, no Craques de Lamego, no Oliveira de Frades, no Sinfãs. O Crasto também tem tido resultados até bastante satisfatórios nas últimas épocas e vamos então aguardar para ver se mais alguma equipa se consegue destacar e fazer um bom campeonato à semelhança do que estas equipas que enumerei têm feito nos últimos anos. A mesma situação na Série Sul, que também começou este fim de semana. Duas equipas que se calhar são apontadas por toda a gente e com todos os agentes que falam sobre o escalão e sobre a série, apontam sempre Tondela e o Pinguinzinho como possíveis candidatos à fase final, pegando naquilo que foi um pouco a época passada, que acabou por coroar o Académico de Viseu, a equipa do Tondela e nomeadamente do Lusitano de Vilmoinhos, foram equipas que estiveram sempre taco a taco com a equipa do Académico de Viseu e também deixam alguma expectativa para esta época, para ver aquilo que podem ou não fazer. Para já o Tondela entra com o pé direito, uma vitória fora de casa frente ao Viseu e Benfica, e o Lusitano de Vilmoinhos empatar então em Penalva de Castelo naquele que foi o primeiro jogo desta equipa do Lusitano e também da equipa do Penalva. Mas nesta fase é sempre complicado estarmos a avançar com ideias concretas sobre aquilo que pode ser o paradigma deste campeonato, mas no entanto deixar sempre uma nota para aquelas equipas que o ano passado estiveram num bom plano e
queriam se calhar um pouco mais de expectativa relativamente à nova época, sendo que no fenómeno das camadas jovens há sempre espaço para que, para que surjam surpresas e elas a surgir serão sempre bem-vindas. Vamos ver um campeonato de 12 equipas, vamos ver nas próximas jornadas aquilo que nos vai elucidar então esta série Sul do campeonato de juvenis. Noutro prisma está o campeonato de iniciados, que este fim de semana já teve concluída a sua terceira jornada. E a equipa que se tem apresentado mais forte e a única invicta até ao momento é a equipa do Craques de Lamego, que até ao momento foi a única equipa então que só conhece o sabor da vitória nos 3 jogos que realizou. A par disso, é também a equipa mais concretizadora e um número que espelha bem essa situação foi o resultado alcançado este fim de semana, que foi ao terreno, ao renovado terreno do Ferreira Daves, vencer por 9-1. O Ferreira Daves também é uma equipa que surge com camadas jovens no futebol de 11, que acaba por ser uma novidade, visto que na época transacta só tinham equipas de futebol de 7, e então também vamos ver o que é esta equipa do Ferreira Daves pode mostrar. Para já, neste momento vai na última posição, ao cabo de 3 jornadas. Fazendo também aqui um bocado de perspectivar aquilo que as equipas que podem acompanhar então este Craques de Lamego, que certamente será um candidato à fase final, poderemos apontar também pelo trajeto nos últimos anos a equipa do Sinfãs, a equipa do Oliveira de Frades, a equipa do Drizes pode este ano retomar o lugar que tem sido seu nas últimas épocas, com exceção então da última, onde por acaso as coisas não correram nada bem à equipa de São Pedro do Sul, mas este ano começou até com 2 resultados positivos. Este fim de semana teve então o primeiro dissabor da época, mas também poderemos certamente contar com um Drizes mais forte do que aquilo que foi apresentado no ano passado. E depois também vamos ver aquilo que Viriatos e Rezende, 2 equipas que na época passada andaram a lutar aguerridamente pela fase final, podem fazer. Para já a equipa dos Viriatos tem apenas uma vitória em 3 jogos, e a equipa do Rezende tem 1 ponto, mas pegando naquilo que foi a sua época passada, certamente que alguma coisa terão que mostrar, visto boas carreiras que tiveram na época passada. Tudo bem que há sempre variáveis que mudam, os jogadores forçosamente devido à idade não são os mesmos, muitos treinadores se calhar também não se mantêm no mesmo escalão, há sempre estas situações que podem tornar as equipas mais fortes ou mais fracas, mas no entanto fica sempre aquela expectativa para estas equipas que fizeram um excelente campeonato na época passada. Na Zona Sul passa-se exatamente o mesmo que na Zona Norte. Temos uma equipa do Tondela que, a par do Craques de Lamego na Zona Norte, também ainda não conhece outro sabor que não o da vitória, e até apresenta números até um pouco melhores que a equipa de Lamego no que diz respeito ao somatório de golos. Tem 22 golos marcados ao fim de 3 jornadas e ainda não sofreu qualquer gol. É a única equipa invicta nesta série, e certamente pecando naquilo que foi feito na época passada e no plano desportivo das camadas jovens do Tondela, que é público pelo distrito, que passa mais uma época por atingir a fase final. Certamente que esta equipa de Tondela será assim à cabeça um dos candidatos a lutar até ao fim por essa mesma fase final e até pelo título de campeã distrital. Também o Pinguinzinho e o Viseu 2001 entraram com o pé direito, têm 7 pontos até agora, e também pegando na época passada, onde mostraram também valência. O Pinguinzinho inclusive também foi com o Tondela à fase final, também são candidatos e têm que ser tidos em conta. Uma surpresa para já, e uma surpresa agradável daquilo que tem sido este campeonato, é a equipa do Santo André, que ao fim de 3 jornadas tem 7 pontos, uma equipa do Santo André
que no ano passado passou um pouco despercebida desta Série Sul, e que este ano está a ter para já um início de época auspicioso. Está neste momento com igualdade pontual às equipas do Pinguinzinho e do Viseu 2001 no segundo lugar. Agora, passando para o futebol de 7, como disse então no início, apenas 2 escalões já iniciaram a sua época desportiva. Falo dos escalões de sub-12 e de sub-10, iniciando pelo escalão de sub-12 na Série A, uma série onde a Casa do Benfica de Viseu, como tem mostrado nos últimos anos, apresenta pergaminhos de lutar pelos lugares cimeiros, como tem sido apanágio desde que esta equipa surgiu no seio da Associação de Viseu, assim à cabeça também por ter um protocolo com a instituição do Sport Lisboa e Benfica, ser o seu representante no distrito, e então apresenta sempre equipas competitivas, e até agora, ao cabo de 2 jornadas, está em igualdade pontual na liderança da prova com a equipa do Rezende. A equipa do Rezende que na época transata, não neste escalão, mas no escalão imediatamente abaixo, os sub-11, teve um desempenho muito, muito interessante, inclusive chegou a ir às fases finais da competição do escalão, e certamente que muitos miúdos desta equipa do Rezende fazem parte então dessa equipa que o ano passado lutou até ao fim pelo título de campeão de sub-11. E para já são estas as 2 equipas que mais se destacaram ao cabo de 2 jornadas neste campeonato de sub-12 na Série A. Na Série B temos se calhar os crónicos candidatos do futebol de 7 no que diz respeito a este escalão. Represenses, Pinguinzinho e Pestinhas serão certamente 3 equipas que com maior ou menor dificuldade irão procurar terminar este campeonato nos lugares cimeiros. São projetos desportivos conhecidos pelo distrito, projetos fortes que têm mostrado resultados e que mais uma vez este ano quererão manter o nível das épocas anteriores. E até o momento, ao fim desta segunda jornada, temos mais uma equipa inserida neste lote, a equipa do Viseu 2001, que até agora está no 3º lugar com 4 pontos, e que seria bom que esta equipa pudesse acompanhar então o desempenho destas 3 equipas que já têm projetos definidos e conhecidos e de qualidade, e era bom que surgisse então mais alguma equipa para trazer maior competitividade e para não serem, como se diz na gíria, sempre os mesmos do costume a terem um campeonato folgado. Poderá trazer maior competição, vamos ver, vamos aguardar as próximas jornadas para ter uma ideia mais definitiva desta série B. Nos sub-10 também já tivemos a segunda jornada ao cabo então deste fim de semana desportivo, e na Série A temos para já 3 líderes com 2 vitórias em 2 jogos. São elas as equipas do Lusitano de Vilmoinhos, Craques de Lamego e Viseu e Benfica. Também é muito prematuro ainda apontar quem poderá ter melhores resultados, sendo que também temos que ter aqui outra variável em consideração, que estas equipas não, ou pelo menos não deveriam ter a vertente da competição tão acentuada, e espero que não o tenham, porque isso não é benéfico para quem é o público-alvo destas divisões, que são os jovens jogadores, que neste caso sub-10, com menos de 10 anos de idade, onde estão numa altura que precisam de brincar, de se divertir, de ter prazer naquilo que fazem e deixar a competição para outros níveis etários. Mas é sempre bom ganhar, quem não gosta. E para já, Lusitano de Vilmoinhos e Craques de Lamego e Viseu Benfica na liderança da Série A. A Série B, mais uma vez a mesma situação nas equipas do sul do distrito no que diz respeito ao futebol de 7. Represenses, Pinguinzinho e Pestinhas sempre com projetos fortes, mais um ano que se perspectiva que consigam manter o nível das épocas anteriores, e neste caso aqui também o Viseu 2001 também a aparecer forte, como no campeonato sub-12. Espero que seja um projeto também com capacidade para acompanhar estas 3, porque é sempre mais um projeto definido que tem
bases sérias que mostram, todos os projetos que mostram resultados têm que ter algum motivo que os determine e esperamos então que Viseu 2001, por aquilo que está a mostrar neste início de época, nos vários calores de futebol de 7, possa ter um projeto que até seja interessante no seio do futebol. Esse é um primeiro olhar muito, muito breve e muito curto sobre aquilo que se iniciou nestas primeiras semanas de competição. Para finalizar, apenas uma nota relativamente aos campeonatos nacionais de camadas jovens, começando pelos júniores. Temos tido até o momento, e já foram decorridas 7 jornadas, uma grande prestação do Tondela. O Tondela pode, inclusive, apesar de ainda estarmos numa fase muito prematura, ainda estamos em outubro, a época só termina lá para abril ou mesmo maio, e para já a equipa de Tondela tem-se mostrado muito capaz e apenas suplantada até ao momento pela equipa do Anadia. De resto tem mostrado muita qualidade. A classificação fala por si, está neste momento no segundo lugar, um lugar que dá acesso ao play-off de promoção à primeira divisão nacional de júniores, que seria um feito extraordinário para o distrito. Lembro-me de há uns anos atrás, quando o Académico de Viseu, ainda na altura o CAF, jogou então nessa divisão. Desde essa altura para cá que nunca mais nenhuma equipa de Viseu conseguiu atingir esse feito, e seria extraordinário que esta época o Tondela, depois do ano passado ter sido campeã de escalão de júniores, pudesse atingir essa meta, mas ainda é muito prematuro. Mas destacar de imediato este início auspicioso da equipa de Tondela. As outras duas equipas, o Oliveira de Frades e o Académico de Viseu, com resultados mais comedidos. Melhor ainda o Oliveira de Frades, que se queda pela 7ª posição. Tem feito resultados um pouco ao nível da época anterior. Uma vitória, uns empates, umas derrotas. Tem sido um campeonato nivelado sempre por aquilo que tem sido o apanágio desta equipa do Oliveira de Frades neste Nacional de Júniores nos últimos anos. Por fim, em penúltimo lugar temos o Académico de Viseu. Não digo que se esperaria melhor ou pior, mas claro que sendo uma equipa do nosso distrito, que queremos sempre o melhor e que consigam atingir melhores resultados, e esperemos que os resultados obtidos pelo Académico de Viseu até agora possam melhorar e que a equipa do Académico de Viseu possa subir na tabela classificativa e abandonar o que para já é seu, que é o penúltimo lugar. Baixando para os juvenis, temos tido uma grande prova da parte da equipa do Académico de Viseu. Está neste momento no 3º lugar, com uma grande vitória este fim de semana sobre a Naval 1º de Maio por 4-0. Tem tido um campeonato consistente até ao momento. Ao fim de 7 jogos está no 3º lugar, num campeonato com União de Leiria, Académica, Beira-Mar e Naval 1º de Maio. É sempre de salutar, é sempre de valorizar, e esta equipa do Académico de Viseu com um arranque muito positivo. A outra equipa, o Represenses, que este fim de semana conseguiu um grande resultado, foi a Leiria empatar com a União local a 0 bolas. Está mais atrasada neste momento, está no 7º lugar, e também esperemos que consiga subir na tabela classificativa, apesar de estando no lugar que está, não está pontualmente muito distante das equipas que estão mais acima na tabela classificativa. Terminando no Nacional de Iniciados, um Nacional que conta com 4 equipas do nosso distrito, e que não tem sido um arranque fácil para as nossas equipas. As duas últimas equipas são o Lusitano de Vilminhos e o Crasto, que curiosamente se defrontaram esse fim de semana, e esse empate e esse jogo acabou no empate a 2 bolas. É sempre melhor que as equipas pontuem. Esperamos também que aqui estas duas equipas consigam nas próximas jornadas bater as equipas rivais e subir na tabela classificativa, que mais acima, no 7º lugar, encontra um Académico de Viseu. O Académico de Viseu que perdeu este fim de semana 2-1 em casa frente ao Gondomar, que está no 7º lugar, e ainda temos um Represenses que está melhor posicionado, está num 5º lugar com 10 pontos. Este fim de semana foi empatar a Vanca uma bola, e também, apesar disso, tem sido um campeonato tranquilo para o Represenses, mas uma pessoa fica sempre na expectativa se as equipas poderão fazer mais ou menos, e é sempre bom nivelar
nivelar os objetivos por cima e esperemos então que as 4 equipas consigam ter um desempenho ainda mais positivo do que aquele que está a ser até o momento. E foi assim a primeira rúbrica do Futebol Jovem desta época desportiva. Encontramos-nos para a semana. Um enorme abraço.